Eu preciso ligar um programa aqui de gravação. Pode ser pro vicioso. O computador é bom quando funciona, viu? Bom, na próxima segunda-feira vai haver uma reativação da coalizão pela reforma política. E o ex-deputado Aldo Arantes é um dos principais especialistas. Deputado, no meio desse terremoto aí em que o modelo político está todo jogado aí sob suspeita, como é que a comissão vai trabalhar e quais as propostas dela? Olha, na verdade é importante que se diga a coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas, da qual fazem parte a CNBB, a OAB, a Plataforma dos Movimentos Sociais, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, CTB, UNE, CUT, CONTAG e mais de 100 entidades da sociedade civil. Na medida em que a questão da reforma política ficou, digamos assim, colocada de lado, ela teve como que um certo processo de desativação. Como essa questão veio agora à tona com muita força e tem a ver com uma atividade decisiva desenvolvida pela coalizão, foi a batalha que defendemos em torno do fim do financiamento de campanha por empresas, por uma ação direta de inconstitucionalidade interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, em que o Supremo Tribunal Federal acatou essa posição e considerou inconstitucional o financiamento de campanha por empresas. Isso resultou em que foi criada uma situação de impasse, porque como realizar eleições sem financiamento? Isso impôs ao sistema político uma situação concreta de ser obrigado a discutir a questão do sistema eleitoral. Não há como, digamos, adotar o financiamento público de campanha sem alterar o sistema eleitoral. Não é possível financiamento público para milhares de candidatos. Isso, então, teve uma consequência muito importante, até porque a crise do sistema político é tão profunda, a desmoralização que chegou, inclusive essas denúncias mais recentes aprofundam essa história toda. Esses setores conservadores não têm condições políticas de retornar à defesa do financiamento de campanha por empresas, que foi objeto de uma polêmica brutal no Supremo Tribunal Federal, com alguns dos ministros, quer dizer, destacadamente o ministro Gilmar Mendes, defendia de forma categórica a continuidade do financiamento de campanha por empresas. Então, na medida em que isso se tornou impossível, e, em decorrência, é necessário exatamente adotar o financiamento público, então se colocou o projeto que está em curso, que é um projeto, na nossa opinião, avançado, porque ele coloca a questão do voto em lista. O voto em lista, ele, digamos assim, mantém o sistema proporcional, que é uma conquista das forças democráticas, mas acaba com o sistema proporcional de lista aberta, em que o voto é dado a um candidato, e que a força do poder econômico, né, e, digamos assim, a influência dos meios de comunicação termina elegendo parlamentares que não têm nenhum compromisso com a sociedade, e mais, às vezes elegem um parlamentar que não tem nada a ver, digamos, com o outro, que ficou como suplente ou coisa do gênero. Então, esse sistema de lista fechada, ele é profundamente democrático, ele retira a eleição e o processo político da discussão em torno de indivíduos, retira o poder econômico e coloca, eleva o patamar da luta política brasileira, colocando a questão, digamos, da discussão em torno de projetos, de propostas para o país. Aldo, mas uma das críticas que se faz à lista fechada é que você tem hoje um conjunto de partidos de dono, centralizados, sem democracia interna, inclusive com possibilidade. Você tem o PTB, por exemplo, em que a executiva, praticamente, ela tem sob intervenção todos os diretórios. Não teria que haver, simultaneamente, aí, mudanças na maneira de gerir os partidos políticos? Mas isso está previsto. Tá. E essa coisa em discussão. Quer dizer, e o projeto da coalizão já previa isso, a realização de eleições primárias para definir a lista. Tá. Então esse não é o problema, esse é um argumento falso. E a tentativa de desqualificar isso, dizer, não, isso é a tentativa, digamos assim, de acobertar os corruptos, isso não tem nada a ver. Porque o voto não vai ser dado no indivíduo, vai ser dado numa lista. E vai ser transparente. A sociedade vai poder ver na lista se está colocado nos primeiros lugares, fruto, inclusive, de uma prévia,
né, de uma eleição primária, se está colocado em primeiro lugar uma pessoa que é corrupta, não vota na lista. Então, e na verdade, isso obriga o partido a ter identidade. Hoje, o que ocorre? Discute-se muito que os partidos são frágeis. Frágeis por quê? Porque o partido não tem proposta. Tem razão. Com esse voto em lista, o que ocorre? O partido é obrigado a dizer a que veio. Quem é a favor da reforma agrária tem que dizer. Quem é a favor da democratização dos meios de comunicação tem que dizer. Quem é a favor do papel das mulheres, dos negros, do índio, quem defende os trabalhadores vai ter que dizer. E quem, digamos, não defende também vai ter que dizer. Você é a favor ou contra a reforma trabalhista? Você é a favor ou contra a reforma previdenciária? Então, a discussão se coloca no outro patamar. Isso permite consolidar os partidos, permite um novo patamar da política e, portanto, aí sim a sociedade tem condições de resgatar algo que é essencial para a democracia brasileira, que é o papel da política. Não existe democracia sem política, sem partidos, né? E isso tudo foi fruto de uma campanha sórdida feita pela mídia, mas não só feita pela mídia, é algo que o sistema financeiro, o neoliberalismo impõe como uma forma de despolitizar, de desmobilizar a sociedade para impor os interesses do capital financeiro, mas isso, digamos, torna algo generalizado porque tem uma base real. E eu tenho procurado insistir o seguinte: para nós defendermos de forma eficiente a política, nós temos que mostrar que tem dois tipos de política. Tem dois tipos, dois ou mais, eu nem diria dois, que há que se fazer uma diferenciação. A coisa não é branco e preto. Quer dizer, é necessário perceber que existe político sério, político que deu a vida e continua se dedicando em função de um objetivo de defesa da sociedade, da democracia, da soberania nacional. E tem os políticos que são corruptos, são contrários aos interesses do povo. E é só através da politização é que o povo vai ter condições de identificar quem é quem, que partido que é, em torno das propostas que ele vem apresentar. Waldo, a ideia é lista fechada pura ou misto aí? Não, por exemplo, a proposta original da coalizão é a lista em 2 turnos. Mas isso foi objeto de discussão, mas não foi aceitado, mas num processo de discussão pode ser. Qual é a vantagem da proposta original da coalizão? É que você vota no primeiro turno, numa lista pré-ordenada, elaborada democraticamente, define o número de parlamentares por cada partido e tem um segundo turno em que você dá ao eleitor o direito de escolher na lista o candidato da sua preferência. Ah, tá. Tá entendendo? Então, isso aí dá uma flexibilidade à escolha e mantém o objetivo principal, que é o centro na política, na proposta, mas, digamos, continua dando ao eleitor o direito de escolher o candidato dele dentro do perfil político ideológico do partido que ele optou. Tá. E essa questão também... Agora, eu acho que tem uma outra questão que eu gostaria de ressaltar aqui, depois nós podemos aprofundar outras coisas do seu interesse, mas, na verdade, essa questão do financiamento de campanha, essa questão do sistema eleitoral, eu diria que ela é a ponta de lança de algo mais profundo, que é a crise da democracia representativa. E aí vem com alternativas falsas. Mesmo esse projeto de lei, por exemplo, ele apresenta uma proposta contraditória, porque, por um lado, ele fala na realização adota o sistema proporcional de lista fechada nas 2 próximas eleições, mas aprova simultaneamente uma emenda constitucional que impõe o distrital misto, que, na minha opinião, é um grave erro. Porque na história das lutas populares e operárias no mundo, no final do século XIX, entende? O que ocorreu é que os trabalhadores se reuniram para dizer: chega da representação majoritária, em que, na verdade, dá a representação às elites. Né? Agora, você imagina esse sistema aplicado no Brasil, mesmo o distrital misto. O distrital misto, ele reduz o impacto e a gravidade do distrital público. Mas veja bem, não, porque isso aí é aplicado na Alemanha. Bom, começa que a Alemanha, não é Brasil. Já imaginou, Nassif, um distrito no Brasil desse tamanho, dominado pelo latifúndio? O que significa a eleição desses distritos? A hegemonia completa dos setores conservadores. E acaba a noção de federalismo também, que nem o Barbosa já apontava lá atrás, né? E essa questão do distrital, ela é tão profunda que uma pessoa que você conhece, um líder, digamos, conservador de centro, Tancredo Neves, ele faz uma crítica
radical e mostra que o sistema distrital, ele na verdade transforma um deputado federal num vereador federal. É isso. Ou seja, é claro que o argumento que se levanta, que é necessário o candidato estar relacionado com as suas bases, é real, mas isso não é só isso. Mais importante que isso é o candidato estar relacionado com seus eleitores, com o trabalhador. E aí, você contrapõe o voto local com o voto de opinião. Isso. O voto distrital, ele retira o voto de opinião. Aquele que defende o trabalhador, que defende o negro, que defende a mulher, que defende o meio ambiente. Essa alternativa praticamente é anulada. Aldo, de certa forma, o Congresso hoje, esses vícios do Congresso refletem essa visão do coronelismo municipal, né? Pois é, e como isso é real, e reflete pela influência do poder econômico. Isso. Por que foi aprovado o impeachment sem caracterizar crime de responsabilidade? Pela influência do poder econômico. O seu Eduardo Cunha elegeu 200 deputados federais e isso foi a base do impeachment. Essa questão está relacionada com o atual sistema. O que ocorre? Os setores conservadores vão, por cima desse argumento que é real, e propõem o quê? Vamos acabar com a Constituição. Então, essa é outra questão que eu quero levantar. Digamos, o que está colocado hoje na ordem do dia, está crescendo isso. Já o Estado de São Paulo já fez mais de 2 editoriais, saiu um chamado Manifesto à Nação, assinado por três destacados juristas, o Décio Carvalhosa, Flávio Guerrebar, meu amigo, fomos deputados federais juntos, Zé Carlos Dias, assinaram o Manifesto à Nação, em que propõem uma constituinte com as propostas mais absurdas. E isso está ganhando força. Hoje tem uma notinha no Estado de São Paulo falando que o ex-presidente da OAB está articulando um grupo de advogados. Mas eu quero dizer que existe, por outro lado, a coalizão vai se reunir, nós vamos se manifestar de forma categórica contra isso. Uma Constituição hoje é para liquidar com a democracia. Eu tenho feito muitos estudos a respeito dessa questão. Tem um grande jurista alemão que diz que nós estamos vivendo uma situação grave porque é uma superposição do que ele chama da Constituição informal, que são os interesses do sistema financeiro, sobre a Constituição formal, que foi o que aconteceu no Brasil. Quer dizer, dizendo que estavam defendendo a Constituição, estavam impondo certas regras à margem da Constituição para favorecer o que o Michel Temer está fazendo. Agora eles querem dar um passo além, querem transformar a Constituição informal na Constituição formal, liquidando a Constituição de 88. Então, o que eu quero dizer? O que está na ordem do dia é o problema da reforma política, mas é mais do que isso. É a própria defesa da democracia. Aldo, e além dessa questão do voto em lista, como que você vê resolver essa questão da multiplicidade de partidos de aluguel? Pois é que o sistema, digamos, de voto em lista, ele, digamos, em certo sentido, ele resolve esse problema. E resolve também isso que hoje é, digamos assim, a ponta de lança dos interesses dos grandes grupos econômicos e dos grandes partidos, que é coligação proporcional, proibir cláusula de barreira. Então, no frigir dos ovos, você vê que eles tentam questionar tudo que diz respeito à reforma política para... Bom, na verdade, agora só é possível tomar isso, só é possível tirar da cena política esses partidos que, na verdade, polemizam. Tem parte de verdade, como tudo na vida, tem parte de verdade. Parte de verdade são os tais partidos de aluguel. Como acabar com isso? Você elevar a luta política a um novo patamar. Você retirar o poder do dinheiro e colocar, digamos assim, a luta em torno de propostas. O que vai acontecer? Um partido que não tiver proposta, que tiver apenas um nome famoso, ou que tiver dinheiro, esse partido não vai conseguir sobreviver, porque não vai ter voto. Então, na verdade, é uma falácia, porque nós temos que ter mecanismos democráticos para fazer essa seleção. Não é você estabelecer uma barreira, um limite, e com isso você retira da cena partidos que historicamente têm papel a desempenhar, como é o PCdoB, mas não só o PCdoB, vários outros partidos que estão aí, que são partidos menores, e todos nós sabemos que o pequeno pode se transformar em grande, e o grande pode se transformar em pequeno. Quem deve decidir isso? O povo, é a soberania popular. Agora, de fato, você tem que ter mecanismos que permitam que isso ocorra. O voto em lista, o voto em torno de proposta, de programa, ele permite esse processo de seleção. Mas, Aldo, a gente vê partidos aí sem nenhuma proposta, que são constituídos, sabe-se lá como, apenas para ter acesso ao fundo partidário e vender tempo de televisão. Como separar os partidos programáticos pequenos dos partidos de aluguel pequenos? Separando da forma que eu falei, né?
separando, dando ao eleitor isso, porque na medida em que você, porque fora disso, é você proibir a coligação proporcional e proibir exatamente por cláusula de barreira, que por sinal a cláusula de barreira, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, considerou ela inconstitucional, porque ela fere o princípio que está na Constituição de 88, que eles querem também liquidar, que é da liberdade de organização partidária. Então você entra em questões centrais. Então o mecanismo, na minha opinião, é você ter um sistema eleitoral, daí porque a reforma política é importante, em que você permita um processo, digamos assim, de seleção através, porque o partido, eu insisto, o partido que não tiver proposta, ele não vai ter voto, não tem voto, não tem como sobreviver. Mas, na proposta que nós apresentamos, uma coligação, ela proíbe a utilização do tempo de televisão, proíbe, é a proposta que a coligação... Então, ela está proibida, não se pode utilizar o tempo de televisão para promover a coligação. A coligação, ela decorre única e exclusivamente, quer dizer, da identidade político-programática, e não há somatória de tempo de televisão. Com isso, você impede esse argumento que você está levantando, de que o tempo de televisão possa ser utilizado para, digamos assim, sedimentar uma coligação fisiológica. Inclusive, essa coligação fisiológica também não vai ter condições de existir. Você vai ter um programa. Hoje, em tese, você pode, um partido de direita, coligar com um partido de esquerda. Nessa proposta não tem jeito, porque você tem que apresentar um programa. Como é que um programa que é um partido que é contra a reforma agrária vai aprovar um programa que é a favor, ou vice-versa? Agora, Otto, como garantir essa fidelidade partidária depois que o parlamentar é eleito? Pois é, essa é uma questão que eu acho que a possibilidade, digamos assim, de você ter um mecanismo em que o parlamentar perca um mandato é possível. Um recall, uma coisa assim, acho absolutamente correto. Entende? Em que a sociedade possa, na medida em que o parlamentar ou qualquer cargo não correspondeu, em que a sociedade faça o julgamento e afasta ele do exercício da sua função. Eu acho que tem formas reais, democráticas, e tem formas que são, na verdade, elas tentam acobertar, tomando fatos que são reais, tentam dar uma solução antidemocrática. Então, essa capacidade de distinguir o que é real, né, mas de encontrar um caminho democrático, daquela que, pegando o problema real, tentam uma solução antidemocrática, esse é o problema que está colocado, que envolve o que eu estou colocando, que inclusive tem um erro da esquerda, que foi exatamente não ter politizado a sociedade. Eu lancei um livro recentemente, não sei se você tem conhecimento, cujo título é Reforma Política e um Novo Projeto para o Brasil. Em que eu identifico na esquerda, e sobretudo nos nossos companheiros do PT, em que eu considero que as razões do golpe decorrem dos grandes acertos dos governos do Lula e Dilma, né? Em todos os aspectos, eu não vou aqui falar que são muitos, a razão do golpe é isso, que mudou a face do Brasil, mas houve erros. Um dos erros importantes foi não ter democratizado a mídia e não ter politizado a sociedade. Porque não é suficiente a sociedade, digamos, ter uma melhoria das condições de vida. Porque tem limites dentro de um sistema, qualquer sistema, sobretudo o sistema capitalista. Então é necessário melhorar as condições de vida e, simultaneamente, trabalhar a cabeça para que as pessoas compreendam o que está, qual é o projeto de país que está em curso. Porque senão acontece o que aconteceu. Não democratizou a vida, não politizou a sociedade. As elites, num determinado momento, chegaram à conclusão, chega desse modelo, está prejudicando os interesses do capital financeiro, tá? Então vamos acabar com isso. Então, mas concretamente, a gente viu aí na questão do impeachment, se a mídia monta uma onda, você tem uma onda conservadora hoje, intolerância, tudo, até deputados que com um histórico maior se bandeiam rapidamente com medo dessa onda da mídia. Quer dizer, tendo as eleições, mesmo com essas mudanças que você propõe, nós vamos ter, a gente vai continuar tendo um poder avassalador, digamos, da mídia de massa sobre a politização que é muito restrita aí dos partidos mais programáticos, né? Nascer, esse é um processo. Teve um grave retrocesso, que aliás não é só no Brasil, é no mundo. Hoje a direita cresce no mundo, fruto da crise do capitalismo. Então nós vivemos uma situação grave. Então o que nós temos que nos preparar é para nos contrapor a essa situação. E eu tenho exatamente insistido nisso e insisto nesse meu livro. Você tem que enfrentar os problemas concretos, imediatos que a vida está colocando, a luta contra a reforma trabalhista, a luta pela reforma política, a luta contra a reforma previdenciária, com a luta de ideias.
é necessário exatamente desmascarar essa ideia de que política não presta, político não serve, de que o Estado é um Estado. Agora, por exemplo, só essa pesquisa de que a sociedade rejeita o Estado. Por que rejeita? O Estado democrático é decisivo para exatamente gerar um equilíbrio na sociedade. Por que esse combate à política e ao Estado? É o combate à democracia, é o combate a mecanismos que possam regular a influência do sistema financeiro. Então, há que se desmascarar essa ideia. Então, o que eu insisto é que o processo de politização é uma luta de ideias. Então, esse patamar que foi subestimado, a luta de ideias, a esquerda tem que se dar conta dessa importância para que possa... O que está em jogo? O que está em jogo é a hegemonia da sociedade. A direita conquistou a hegemonia. Então, nós temos que exatamente trabalhar pela construção de uma nova hegemonia, de uma contra-hegemonia. E isso você não faz de um dia para o outro, é o que você está caracterizando. Tá bom, mas tem que começar desde agora. Agora, provavelmente, nós contamos com um elemento importante, que é a candidatura do Lula, que coloca esse pessoal em dificuldade. Agora, considero de forma leal e muito fraterna, e também coloquei isso no meu livro, que tanto o PT como o Lula tem que ter a capacidade, a grandeza, o coração aberto, para ver que o que está em jogo não é meramente o PT, o que está em jogo é o futuro do Brasil. E aí a capacidade de valorizar o que foi de bom, que é o fundamental, mas que é a capacidade e a simplicidade de identificar o que houve de erro. Porque aí sim, porque na verdade hoje é um certo problema, uma certa resistência. E é necessário o PT, como partido hegemônico, ter a capacidade exatamente de fazer essa reflexão, para aí sim formular um novo projeto que novamente toca na razão e no sentimento das pessoas. O PT ele surge de um conjunto de circunstâncias históricas relevantes aí, que foi o avanço da industrialização, o papel do metalúrgico. Hoje o fenômeno é o das redes sociais, de uma juventude que está vindo aí, para quem digamos, a mística do Lula ainda já é uma coisa muito distante por conta da idade e tudo. Esse novo aí, quem é que está procurando esse novo? A esquerda ela conseguiu entender esse novo? Por exemplo, quando veio o movimento Passe Livre... Eu acho que há um processo. E eu acho que não se trata de pessoas e nem de partidos. Eu acho que aí é que nós temos que ter também a humildade de saber que esse novo vai surgir de um conjunto de partidos, de um conjunto de forças, de um conjunto de correntes que envolve partidos, envolve intelectuais, envolve você, envolve jornalistas, envolve o que eu diria assim, a inteligência coletiva. Envolve aqueles que tiverem capacidade de perceber que nesse momento está em jogo é o futuro da democracia, mas que simultaneamente nós temos que ser capazes de formular um projeto estratégico do Brasil, que chega também de você só lutar por as questões táticas. Nós temos que ter em mente as questões estratégicas. É essa capacidade de lutar em torno das questões imediatas, mas de projetar uma nova formulação, um novo programa para o país, é isso que está colocado na nossa frente. Isso não vai ser a coisa de um partido sozinho. Isso vai ter, o hegemonismo também está superado. Nós temos que ter a capacidade de abrir, de ouvir as diversas correntes, de ouvir intelectuais, mas tem que ter um eixo também. Quer dizer, não dá para você unir, cada um atira para um lado. Por isso é que eu acho que as pessoas que têm um nível de elaboração maior têm o dever de formular as suas ideias, mas sem achar que é uma coisa acabada. Submeter a discussão e enriquecer com a participação dos mais diferentes segmentos. Eu acho que disso pode resultar um novo fruto dessa inteligência coletiva. Quer dizer que tem que ter um novo pacto aí entre os intelectuais e os partidos. Sem dúvida. Tem que ter mais um novo pacto convergindo para objetivos comuns. Não é um novo pacto no sentido de senta na mesa e diversas opiniões. Porque tem, por exemplo, vou te dizer uma coisa concreta. Eu trabalhei muito essa questão da Constituinte. Era uma questão, havia uma contraposição entre o projeto da coalizão pela reforma política, cujo centro era a questão do financiamento de campanha, e a proposta da chamada Constituinte Exclusiva. Respeito. Mas naquela época, vários constitucionalistas já diziam que a Constituinte Exclusiva estava errada. E nós, a própria OAB dizia que a Constituinte Exclusiva, naquele momento, quer dizer, na verdade, podia abrir caminho para que os setores conservadores, digamos assim, liquidassem a Constituição. Por incrível que pareça, isso aí foi um elemento que, na minha opinião, dividiu o movimento político em torno, digamos, da luta contra o financiamento de campanha do governo. Nós não conseguimos, a coalizão não conseguiu criar um amplo movimento da sociedade a favor da proposta da OAB, que terminou sendo aprovada. Não é? Então, o que ocorre hoje? Por incrível que pareça, certos setores do movimento social continuam defendendo uma Constituinte.
quando a gente percebe que os setores de direita estão defendendo a Constituinte. No momento, como você próprio disse, de correlação de forças, em que a direita está na ofensiva, você, digamos, fortalecer a tendência de uma Constituinte é abrir a possibilidade dessa Constituinte liquidar com a Constituição. Por isso é que eu digo que, para que haja digamos, esse pacto, é necessário que haja uma convergência em torno de objetivos táticos imediatos, que é da luta em torno da democracia, com certos objetivos estratégicos possíveis dentro da atual conjuntura que o país vive. Mudou a conjuntura, você radicaliza. Você não pode radicalizar numa situação em que o clima é um clima de defensivo. E como é que você vê esse protagonismo aí do Ministério Público e do Judiciário? Eu acho que nisso aí também houve mas não só, na Polícia Federal também, um erro muito grande do chamado, um certo, eu diria, atitude ingênua do tal do republicanismo, permitir que a máquina do Estado fosse utilizada a serviço do partido. Então, acho que a Polícia Federal não poderia ter sido utilizada pelo PT, mas também a Polícia Federal não poderia ser utilizada pela direita. Esse é que é o problema. O Ministério Público também tinha que ter uma atitude de independência, não é o que ocorreu. Os juízes teriam que ter essa posição do Moro. Quer dizer, esse rapaz é uma pessoa que, na verdade, está fazendo o jogo dos setores mais reacionários da sociedade, teve nos Estados Unidos, todos nós sabemos disso, quer dizer, e sintonizou com uma política completamente, profundamente distanciada, não só da democracia, como dos interesses nacionais. Entregar a Petrobras e o pré-sal nas mãos do grande capital estrangeiro. Então, isso desnuda, quer dizer, o papel que esse setor do judiciário estão tendo. É claro que não se pode generalizar em nada, não pode dizer que todo político é bom, não pode dizer que tudo que é juiz é parcial, mas, infelizmente, a maioria dos juízes, a maioria dos membros do Ministério Público, a maioria dos políticos hoje estão a serviço desse sistema dominante. Aldo, obrigado aí pela sua entrevista, aí foi bastante elucidativa aí, viu? Tá bom. Um abraço, muito obrigado a você. Estou sempre à disposição para aprofundar essas questões. Tá, Jorge. E quero te elogiar o seu programa, que eu acho que nessa linha de politizar a sociedade tem dado, você e seu programa, tem dado uma contribuição muito importante nesse processo. Parabéns. Obrigado, Gil. Até mais.